Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do TRF da Primeira Região. Hoje você vai ver. Justiça Federal de Minas Gerais decide que vacina contra o vírus HPV pode continuar a ser aplicada em todo o país. E mais, a nossa reportagem explica a decisão que garante a aplicação de alíquota zero a uma empresa que adquiriu produtos de informática, mesmo após a revogação da lei que concede esse benefício. Conciliação é meta na Justiça Federal. Um vídeo produzido pelo Conselho da Justiça Federal explica o porquê. Agora, no Inteiro Teor. Uma vacina que já faz parte do calendário nos postos de saúde foi tema de um recente julgamento da Seção Judiciária de Minas Gerais. E isso por causa da polêmica de que a imunização contra o HPV, vírus que pode causar o câncer de colo de útero, poderia culminar em reações graves, até sequelas neurológicas. Mas, para a Justiça Federal Mineira, nada disso tem comprovação e não há, até o momento, qualquer estudo que tenha associado a vacina de HPV a algum evento adverso grave. Veja na reportagem. A vacina contra o papiloma vírus humano HPV já faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Ela é indicada para meninas de 9 a 13 anos e este ano meninos de 12 e 13 anos também começaram a ser vacinados pelo Sistema Único de Saúde. A presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Valéria Paz, recomenda que os pais levem os filhos para a imunização nessa faixa etária, justamente porque o ideal é que eles tomem a vacina antes do primeiro contato sexual. Vão proteger as futuras esposas, mães de seus filhos, né? Ou parceiros, né? Sexuais, no caso. E o benefício próprio também, contra algum tipo de lesão, de verruga na parte genital e também contra o câncer de boca e de orofaringe. O câncer do colo de útero, por exemplo, é o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. A monitora Ana Paula Coelho fez questão de tomar a vacina para evitar esse tipo de problema. Bom, primeiramente é prevenção, né? Porque desde cedo é bom a gente cuidar do corpo, seja na questão da HPV ou então nas diversas outras doenças também. Ela conta ainda que não teve nenhum efeito colateral. Mais dolorido e a pela picada um pouco mais forte do que as outras. Em 2014, após 3 jovens relatarem reações depois da aplicação, o Ministério Público Federal pediu na Justiça a suspensão da vacina contra o HPV e a condenação da União e da Anvisa por dano moral coletivo por disponibilizar a vacinação. O MPF alegou a ocorrência de graves efeitos colaterais e questionou a eficácia da imunização contra o câncer do colo de útero. Mas a infectologista Valéria Paz diz que nada foi confirmado. Houve alguns casos de suspeita de comprometimento neurológico, mas toda uma investigação muito completa foi feita nessas adolescentes e não se comprovou nenhum tipo de problema neurológico, nenhum tipo de efeito mais maléfico. Em Minas Gerais, a Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público. Diante da fragilidade das alegações de eventuais efeitos colaterais e observando que milhares de doses já foram aplicadas, a 14ª Vara Federal entendeu que há poucos relatos apresentados e não existe prova científica de que a vacina causou efeitos colaterais. Portanto, julgou não ser possível suspender a aplicação em todo o território nacional. O advogado Frederico Minervino explica que seria necessário apresentar provas documentais. Para que a juíza acatasse o pedido de suspensão da distribuição da vacina de HPV para as escolas públicas e para que a Anvisa editasse uma resolução proibindo com que as vacinas contra o vírus do HPV fossem distribuídas nas escolas particulares, os promotores teriam que ter provas mais concretas, com lastro científico, coisa que não houve, né? O que houve foi que eles tiveram conhecimento, através do depoimento de 3 ou 4 mães de adolescentes, que alegaram que elas, após a vacina, tiveram reações adversas. E o médico dessas pacientes também, esse médico alegou, mas apenas sugeriu que poderia ter sido
o que é uma prova muito fraca, né, para se suspender uma campanha de vacinação do porte dessa. A vacina é eficaz, existem estudos científicos bem desenhados que comprovam realmente um efeito protetor, né, contra o HPV e nas meninas com um grande benefício de proteger contra o câncer do colo do útero, que é um dos principais tipos de câncer no sexo feminino e que leva a a possibilidade de até morte, né, pelo tipo de câncer. Quer saber mais sobre esse assunto e outros julgamentos de destaque no tribunal e das sessões judiciárias da primeira região? Vai lá no nosso portal e clique em Notícias. A seguir, o assunto é um julgamento que garantiu a aplicação de alíquota zero na compra de produtos da informática, mesmo após a revogação da lei que concedia esse benefício fiscal. A gente explica já já. O Inteiro Teor está de volta, agora falando de um julgamento do TRF da primeira região que concedeu a uma empresa a aplicação de alíquota zero, mesmo após a revogação da lei que concedia esse benefício. Isso aconteceu na compra de produtos da informática. Acompanhe na reportagem. A alíquota zero para comprar produtos de informática mais baratos foi concedida pelo governo federal através da chamada Lei do Bem, criada para facilitar os negócios de empreendedores que realizassem pesquisa e desenvolvimento tecnológico. O incentivo fiscal tinha data para acabar, dezembro de 2018. Mas a medida provisória 620, editada ainda em 2015, revogou este incentivo antes do prazo final e pegou de surpresa quem já tinha planejado ou feito investimentos com base no Programa de Inclusão Digital. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças foi um dos prejudicados. A instituição entrou com um processo na Justiça Federal contra o fim do incentivo antes do prazo estipulado pela lei. Na primeira instância, o pedido para manter o benefício foi negado, mas em recurso protocolado aqui no TRF da primeira região, a organização conseguiu suspender os efeitos da medida provisória que revogou a Lei do Bem. Os desembargadores entenderam que o planejamento e também investimentos que já haviam sido feitos, tomando como base o Programa de Inclusão Digital, não poderiam ser prejudicados. O contribuinte, em razão dessa alíquota zero, ele fez investimentos, adquiriu insumos, fez um planejamento em razão disso. E, em razão disso, ele adquiriu insumos. Ora, a partir do momento que essa alíquota zero, por prazo determinado, foi suspensa, foi frustrada uma expectativa futura que o contribuinte tinha de ser dado a ele esse benefício fiscal até 2018. Frustrou uma confiança gerada no contribuinte em virtude desse prazo existente nessa lei. E, ao frustrar essa confiança com relação a esse benefício fiscal, deu-se a esses contribuintes um prejuízo. Nesta escola em Brasília, que atende cerca de 200 alunos por dia em mais de 10 cursos de informática, os incentivos para adquirir equipamentos e insumos são considerados importantes para que os treinamentos sejam oferecidos a preços acessíveis, facilitando a inclusão digital. Segundo o analista de sistemas Eduardo Sodré, que dá aulas de informática para pessoas de diferentes gerações, os benefícios fiscais ajudaram nos negócios e na inclusão de pessoas no meio digital. Quando foi liberado essa questão da carga tributária, muitas empresas conseguiram criar um seu parque de informática, a sua forma de tecnologia da informação, fazendo com que facilitasse bastante a empregabilidade de pessoas. E é exatamente para que estes negócios e a inclusão digital não sejam prejudicados que a Justiça tem decidido a favor de quem comprovou que já vinha fazendo investimentos quando os incentivos foram cortados. Para este especialista, os prejudicados não são só os investidores. Prejudica não só o empresário, mas a própria população, que vai haver um aumento de preço considerável. O raciocínio é o mesmo que foi utilizado pelo TRF da primeira região para decidir sobre o tema. O beneficiário final desse produto não é nem tanto são os empresários, mas é a população de baixa renda, que adquire esses produtos em condição especial
e num preço mais barato. À medida que essa alíquota deixa de ser zero, o PIS e o COFINS passam a incidir de forma majorada nesses tributos, acarretando o quê? Acarretando a majoração final dos produtos eletroeletrônicos que vão ser vendidos para essa população de baixa renda. E para finalizar o Inteiro Teor de hoje, você acompanha mais um vídeo animação produzido pelo Conselho da Justiça Federal que explica as metas sobre conciliação. A ideia é que a população entenda de forma bem acessível as 8 metas de prestação jurisdicional da Justiça Federal. Acompanhe então o vídeo que fala desse tema tão importante, a conciliação. O judiciário brasileiro tem incentivado a conciliação como solução alternativa para resolver conflitos na justiça. Quando as partes em disputa chegam a um consenso, ao invés de percorrer todas as instâncias judiciais, ganha-se em economia de tempo, dinheiro e ainda descongestiona o sistema judicial. Somente nos últimos 2 anos, foram mais de 240 mil ações resolvidas na Justiça Federal por meio da conciliação. Boa parte delas está relacionada a direitos básicos do cidadão, como benefício previdenciário. A exemplo, o auxílio-doença. O outro direito básico é o assistencial, que garante o benefício da prestação continuada, que oferece um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso acima de 65 anos que sejam carentes. Também estão na lista das ações conciliadas na Justiça Federal milhares de casos envolvendo o Sistema Financeiro de Habitação, o Programa de Financiamento Estudantil e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O desafio de 2016 era aumentar o número de casos encerrados por conciliação em relação a 2015, e a meta foi 100% cumprida. Esse resultado, portanto, mantém o propósito de incentivar uma cultura de não disputa judicial nos casos em que a solução possa surgir de uma boa conversa. Para mais informações, acesse www.cjf.jus.br/observatório. Esse foi o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Fique com a gente também no Instagram, no nosso canal no YouTube e no Facebook. Até semana que vem. Tchau!